Glória a Deus. A gente está encerrando hoje o nosso seminário de família, como proteger a família na era da tecnologia. Começou sábado e a gente teve um tempo hoje muito gostoso de manhã, um café da manhã maravilhoso. Quem estava aqui de manhã? Levanta a mão. Quem não pôde vir de manhã? Levanta a mão. Vamos fazer assim para eles, ó. Não, parece que vocês não gostaram. Foi bom de manhã ou não? Muito bom, bênção pura, bênção do Senhor, foi maravilhoso. E nós falamos um pouquinho daquilo que a gente começou a falar no sábado. E vamos encerrar hoje. Tá gravando de novo? Já tá lá gravando? Eu queria pedir que você que está aqui, que não pôde vir no sábado, nem hoje de manhã, que você pegasse com o pastor as ministrações e ouvisse. Elas vão te ajudar muito. Colocou no grupo da igreja já, né? Subiu no YouTube, tá no grupo da igreja. Eu vou depois postar também no meu canal no YouTube. E as ministrações, elas estão amadurecendo, porque na verdade nós fizemos esse seminário na nossa igreja local, lá em Salvador. Tem menos de 15 dias, eu acho, não, tem quase um mês quase. Nós fizemos, na verdade, no dia, não, já vai fazer um mês já. Que a gente fez no dia 11 do mês passado. E dia 12, foi 11 e 12. Então já fez um mês, né? Sim ou não vai fazer? Eu estou perdido, não sei que data é hoje não. Então nós tivemos mais tempo para fazer. Nós tivemos mais tempo para falar. E nós não gravamos tudo. Então a gente está amadurecendo ainda o que a gente quer falar nesse seminário. Vai ser um assunto que eu vou estar tratando ainda no meu canal e na minha página do Instagram. Eu estou convidando algumas pessoas que também trabalham com esse tema, ou pessoas que trabalham com a área de cuidado da família, de igreja, pastores, para falar sobre o tema. Por quê? Porque quando eu comecei a fazer lá na nossa igreja, a ideia era gerar um alerta para os nossos discípulos, para as pessoas da nossa família, da nossa casa, da igreja local. Então a gente pensou só nisso. E quando eu terminei o seminário, o Senhor falou comigo que não, que eu deveria levar isso para as igrejas. E que eu deveria trazer esse alerta para as igrejas de uma forma geral. Então nós separamos 3 temas específicos para falar no seminário. O primeiro é como a tecnologia interfere nos nossos relacionamentos familiares de forma geral, na nossa convivência, na nossa casa. O segundo é como a tecnologia interfere nos nossos relacionamentos conjugais, o quanto isso atrapalha. Hoje eu contei várias experiências aqui pela manhã de casos que eu cuidei nesses 2 anos, que envolvem diretamente esse assunto. E eu quero começar lendo um texto que está em Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, um texto que com certeza você conhece. John, aumenta só um pouquinho. Josué, capítulo 24. Josué 24. Fica de olho. Josué 24. Pronto, melhorou. Quem encontrou, diga achei. Só Isaac achou. Ninguém achou ainda? Josué. Quem encontrou? Josué. O versículo 15. Aqui é o Josué renovando a aliança do povo com Deus. Então, no versículo 15 de Josué, com certeza você conhece pelo menos o final. Josué diz assim, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolham a quem vocês querem servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí ele faz a afirmação que todo mundo conhece. Ele diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos falar todos juntos? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quem conhece essa afirmação? Tem gente que gruda na porta da casa, né? Não é assim? Tem gente que usa camisa
Enfim, é uma afirmação conhecida que faz parte desse versículo aqui. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo. Qual foi a resposta do povo? Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos aos outros deuses. Olha só que resposta bonita, né? Nunca nos aconteça. Aí você vai agora para Juízes. É o livro seguinte. Só você voltar aí na Bíblia. Quem está com a Bíblia aí, né? Só você passar aí uma página. Mas a gente vai para o capítulo 2 de Juízes. Capítulo 2, então acho que vai ser umas 2 páginas aí na Bíblia de papel. Juízes, capítulo 2, quem encontrou? Amém? O versículo 10, olha só o que diz. E foi também congregada toda aquela geração. Que geração que está falando? Aquela mesmo que falou com Josué assim, ó. Longe de nós servir outros deuses, senão o Senhor. Aquela geração foi congregada. Congregada quer dizer foi morta. Morreram, foram-se embora. Toda aquela geração e seus pais. E outra geração agora se levantou. E outra geração, após ela, o quê? Se levantou. E qual era a característica dessa geração que se levantou? Não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fez em Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram os Balaíns. Vamos pensar aqui, o que é que isso tem a ver comigo? O que é que isso tem a ver com você? O que é que isso tem a ver com nós? Com a gente? Olha só como é que é a história. Josué reúne todo o povo, amém? Diz, olha, é o seguinte, se vocês quiserem servir outros deuses, vocês são livres. Deus não vai obrigar vocês a servi-lo. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Aí a geração inteira diz, nada, longe de nós. Nós vamos servir ao Senhor, longe de nós. Só o que acontece? Eles pensaram só neles. Eles tiveram um discurso de fé, mas eles cometeram um erro, que é um erro muito cometido por nós. Eles não transmitiram o conhecimento de Deus para os seus filhos. Eles não guardaram os seus filhos. Inclusive Josué, que disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não transmitiu o conhecimento para os seus filhos. Então o que acontece? Imagina, para a coisa ficar mais entendível e mais trágica para você, para gerar um drama na sua alma, é mais ou menos assim, né? Eu não vou dar você como exemplo, vou dar eu como exemplo para você não ficar ofendido. Imagina eu, pastor, pregador da palavra, homem de Deus. Os meus filhos, graças a Deus, têm o temor do Senhor no coração. Mas aí eu não levo esse ensinamento em frente. Aí o meu neto é pai de santo. O meu neto é um bruxo, né? Ou o meu filho resolve assumir uma vida totalmente contrária à minha. E aí é claro que você pode fazer tudo certo e a pessoa tomar escolhas erradas, amém? Isso acontece. Aí você entende, eu fiz a minha parte. Mas aqui não é uma pessoa que se desviou do caminho. Aqui é uma geração inteira que se desviou do caminho. Mostrando que aconteceu um pecado aqui. Que pecado foi esse? O pecado de omissão. Eles não transmitiram os ensinamentos do Senhor. Olha só, nós hoje conhecemos o que o Senhor fez na vida de Israel. Nós sabemos que ele abriu o Mar Vermelho, tudo porque a gente tem a Bíblia, certo? Eles não tinham ainda a Bíblia escrita, mas tinha a transmissão oral de pai para filho. A geração que se levantou não sabia o que Deus tinha feito. E nesse momento é onde a gente percebe algo que é muito interessante, que eu sempre falo, e que as pessoas às vezes não entendem. Que Deus, ele é o Deus não só da minha vida, ele quer ser o Deus das minhas gerações. Tem uma parte na Bíblia que a gente não gosta de ler. É tediosa para a gente. É quando você está lendo a Bíblia e você chega naquela parte que diz assim, fulano gerou ciclano, que gerou beltrano, que gerou fulano. A maioria das pessoas, o que é que faz quando chega nessa parte?
Pula, quero saber lá da vida de família de ninguém. Eu quero saber quem gerou ninguém, quem gerou nada. Pula, não é assim? Só que é o seguinte, por que a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Nós do Ocidente. Isso acontece muito no Ocidente. No Oriente, não. A Igreja Oriental considera essa uma das partes mais importantes da Escritura. Porque fala da história da sua vida, da sua família. Fala da sua árvore genealógica, de onde você veio. Por que você é quem você é hoje? Se você perguntar para uma criança judia, nasceu lá no povo de Israel, perguntar para ela assim, qual o nome do seu tataravô? Ela sabe. Materno e paterno. Qual o nome do seu bisavô? Ela sabe. Paterno e materno. Qual o nome do seu avô e qual o nome do seu pai? Ela sabe todas. Pelo menos até essa quarta geração, ela sabe. E tem umas que sabem mais. Nós, a maioria aqui, muito provavelmente vai saber dos avós. E raramente saber dos bisavós. Eu sei o nome dos meus avós paternos e maternos. Eu sei o nome, mas dos meus bisavós eu não sei. Pesquisei, estudei genealogia, mas não consegui encontrar nada, nenhum documento, nada que me ajudasse a descobrir sobre eles. Não consegui fazer isso. Então existe uma afirmação bíblica que é muito interessante. O último versículo da Bíblia está no livro do profeta Malaquias. E o último versículo da Bíblia diz que antes da vinda de Jesus, existiria um interesse divino nas descendências, mas também existiria um interesse maligno. Por isso, antes da vinda de Jesus, seria enviado para nós o espírito do profeta Elias. Não é um espírito, tá? Um fantasma. O espírito seria a mesma unção profética que estava sobre Elias, quando Deus o levantou, que se manifestou também em João Batista, quando Deus levantou João para preparar o caminho para Jesus. E esse espírito do profeta Elias, ele faria muitas coisas, mas a missão principal dele, sabe qual era? Preparar o caminho para a volta de Jesus. Ou seja, esse espírito do profeta Elias, se não já veio, está por vir. Se não está operando, vai operar. Antes de Jesus voltar, Atos 3, verso 19, diz que os céus, 3, verso 21, diz que os céus estão segurando Jesus, e que Jesus só vai voltar quando acontecer a restauração de todas as coisas. E antes disso acontecer, Jesus fala em Mateus capítulo 17, que Elias virá, não o profeta, o espírito que estava sobre ele, e a missão principal desse espírito é converter o coração dos pais aos filhos, e converter o coração dos filhos aos pais, gerando uma conexão generacional, dizendo o seguinte: aquilo que Deus começou em mim, Ele vai continuar nos meus filhos, vai continuar nos meus netos e assim por diante. E aí o que é que tudo isso tem a ver com tecnologia? É justamente essa parte-chave. É que nunca houve tanto ataque satânico contra a família como em nossos dias. E eu falei isso ontem, que a igreja já sofreu vários tipos de ataques, mas nunca um tão eficaz como o de agora. As perseguições, a era das trevas da igreja, todas as lutas que a igreja passou até hoje, nada se compara com o que a gente vive hoje. Por quê? Primeiro, essa guerra de hoje, ela é uma guerra ideológica. Ela acontece sem que você perceba. É uma guerra ideológica. E nessa guerra ideológica, o propósito principal dessa guerra é nos roubar sem que a gente perceba que está sendo roubado. E aí uma das grandes estratégias, uma das grandes armas operantes para que isso aconteça, inevitavelmente é o quê? A tecnologia. Eu falei ontem, aí tem algumas coisas que eu vou repetir hoje. A tecnologia não é bom nem ruim. Ela é uma arma ou uma ferramenta, depende de quem está manuseando. É como uma corda. Uma corda é boa ou ruim? Uma corda é boa ou ruim? Depende, se o cara quiser se enforcar, vai ser ruim. Se ele quiser socorrer alguém, vai ser boa. A gente não pode botar a culpa na corda. Então não adianta demonizar a tecnologia. O problema não é a tecnologia. O problema é o que a gente falou ontem. O meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento. E aí eu falei de alguns males que a tecnologia mal administrada trouxe para nós, como pessoas, dentro dos nossos ambientes familiares.
E hoje, especificamente, eu quero chamar a atenção para o cuidado com os filhos, até para quem não tem filho. Um dia vai ter, ou um dia vai participar da realidade de alguém que tem e vai poder ajudar. Mas isso que eu vou falar hoje serve para todas as pessoas. O que eu vou falar aqui é um alerta, né? Como eu falei hoje pela manhã, eu vim para aqui para deixar você em alerta, preocupado. Eu falei ontem e falei hoje pela manhã, e eu estou repetindo algumas coisas porque algumas pessoas não vieram, de que hoje a doença mais comum da nossa geração é a crise de ansiedade. Crianças com crise de ansiedade, adolescentes com crise de ansiedade não deveriam ter. Biologicamente falando, não era para eles terem esse tipo de crise. E aí, quando você vai analisar o histórico de todos os casos que eu cuidei, todos, envolvimento direto com tecnologia. Por quê? Porque a tecnologia, ela tem uma característica que, para nós, no momento que estamos usando, é muito maravilhosa, que é a velocidade, o imediatismo, tudo rápido. Tudo rápido. Então a gente começa a querer tudo rápido também. A gente começa a querer que as coisas aconteçam na velocidade que a informação está chegando para a gente. E isso não vai acontecer. Porque a vida não funciona dessa forma. E quando nós não respeitamos as etapas, inevitavelmente a gente vai sofrer algum tipo de dor. Você tem que respeitar as etapas. As etapas são necessárias no processo de crescimento. Imagina uma criança que nunca andou, você não pega ela e diz, anda. Você faz isso? Tem uma etapa, sim ou não? Ela começa engateando, depois você começa a ensinar ela a andar, e quando ela começa a andar sozinha, você faz festa, porque ela cumpriu todas as etapas certinhas. Da mesma maneira, e aí eu expliquei, que o grande mal do acesso direto à tecnologia sem conhecimento para administrar isso é que a tecnologia ela é extremamente viciante. E o tipo de vício que ela causa é o vício neural. O que o vício neural faz? Ele te dá prazer instantâneo e resposta rápida, realização momentânea e insaciável. E eu falei que a palavra-chave para quem está na internet é a palavra consumo. Quem lembra disso? Todo mundo que está na internet tem fome de alguma coisa. Todo mundo tem fome de alguma coisa. Fome de conhecimento, fome de popularidade, fome. E eu falei que quanto mais carente você é e menos identidade você tem, mais presa você é no mundo digital. Você vai cair em alguma cilada mais cedo ou mais tarde. E as pessoas não têm percebido, porque é uma teia muito sutil. Quando você percebe, você já está preso. Você já está ali, fisgado. Dentre essa velocidade de informação que a internet traz, as maiores vítimas são as crianças. Por quê? Eu falei aqui que o vício ele é uma construção neural. E os pais estão formando viciados. Quando a criança cresce, ela só vai trocar de vício. Vai trocar aquele vício do celular por qualquer outro, porque ela já é viciada. Ela já tem um comportamento de vício. Se você tirar o celular dela, ela tem crise de abstinência. Ela não dorme direito. Ela não come direito. Eu falei sobre os padrões de vício. Quais são os padrões de todo vício? Todo vício gera dependência. Todo vício gera crise de abstinência. Todo vício gera frequência de consumo. Dos casos que eu cuidei, tanto de crianças quanto de adolescentes que estavam com crise de ansiedade, o problema direto era o acesso descontrolado à tecnologia. Sejam por jogos, horas nos jogos, prazer instantâneo, vício. E olha só, é comprovado que o que a pornografia é para o adulto, os jogos são para as crianças. Mesmo efeito, mesmo prejuízo. Dependência completa, a ponto de ficar doente. E alguns desenvolvem padrões comportamentais de um nóia. Sabe? Quem já ouviu essa palavra nóia? Já ouviu? Nóia é aquela pessoa, vem de paranoia, né? É uma abreviação de paranoia. Nóia é aquele cara que vende tudo para usar droga. E só ali é um noinha. A gente no Brasil a gente abrevia até a abreviação, né?
Ali é um noinha, ó, ali vai um noinha ali. Então o que é que o noia faz? Ele rouba para usar drogas. Já tem crianças roubando o celular dos pais, escondido. Contei aqui um caso hoje de manhã de um garotinho de 5 anos de idade que está surtado por causa do celular. E quando os pais foram para o pediatra, a recomendação foi: corte totalmente. Substitua por jogos de tabuleiro. Você vai precisar de tempo com seu filho. Porque o que é que o celular se tornou? Uma babá eletrônica. O celular se tornou uma babá eletrônica. É mais fácil dar o celular para ele e deixar ele vendo o que ele quer do que dar atenção para ele. Só que a criança precisa de atenção. É uma das linguagens de amor fundamental quando você está na fase da anomia. Que fase é essa, a fase da anomia? Vai do 0 aos 7 anos. Do 0 aos 7 anos, por que anomia? Porque nós somos anônimos, nós não temos ainda a personalidade definida, a formação. Então nós somos anônimos. Apesar de termos um nome, de vivermos em uma casa, de sermos conhecidos, mas não tomamos decisões, pelo menos não deveríamos, porque nós vivemos hoje a época da ditadura infantil, não é assim? As crianças estão sendo ensinadas que desejos são direitos e não são. Se eu desejo, você tem que me dar, porque se você não me dá, você não me ama. É mentira. A maioria de nós aqui, que tem mais de 30 anos, não se lembra dos nossos pais perguntando pra gente o seguinte: meu filho, você me ama? Você lembra do seu pai perguntando isso pra você? Alguém aqui lembra? Alguém lembra? Eu pelo menos não lembro. Eles não estavam preocupados se a gente ia amar ou eles não. Alguns deles foram omissos no amor, claro, mas o interesse deles não era se a gente ia amar ou não, se a gente ia respeitar ou não. Não era? Por quê? Porque o amor não se sustenta sem respeito. Nenhum tipo de amor se sustenta sem respeito. Nenhum tipo. Imagina, você conhece o homem da sua vida, pastor lindo, maravilhoso, meu pai, era isso que eu queria. Aí começa aquele romance lindo, ou a mulher da sua vida, e aí você descobre que ele é infiel, que ele mente para você, que ele não te prioriza. Isso é falta de respeito. Não tem amor que se sustente nisso, não. Então nossos pais não estavam preocupados com o nosso amor, eles estavam preocupados com o quê? Com respeito. Porque amor é uma decisão. Eu decido se vou amar ou não. Mas o respeito é necessário, é algo necessário. Mas hoje você vê a maioria dos pais dizendo, perguntando para os filhos, né? Meu filho, você ama papai? Você ama mamãe? Muito isso você ouve. Pais carentes. E muito dessa pergunta está ligado, sabe o quê? A sensação de dívida com os filhos. Será que eu estou amando de verdade essa criança? Por quê? Porque o amor tem linguagens. E muitas vezes aquelas linguagens que a gente conhece do amor, que o Gary Chapman muito lindamente nos trouxe, não é praticada nenhuma. Por quê? Porque nós saturamos os nossos filhos, ocupamos eles, deixamos eles envolvidos com algo que prenda a mente deles, porque aí então eles não nos dão trabalho. Só que deixa eu te falar uma coisa muito séria: gente dá trabalho, não importa a idade. Relacionamento dá trabalho. E quem não quer ter trabalho não pode viver, porque faz parte da vida. Qualquer trabalho que envolva uma outra pessoa vai te dar trabalho. Criar filhos dá trabalho, faz parte. É parte do processo. E dentro dessa realidade, a gente tem visto que as crianças estão sendo órfãs de pais vivos. Tem pai e mãe no papel, mas presentes não. E nessa fase primária, né, que vai do 0 aos 7 anos e alcança até a adolescência, até os 12 anos, existem 3 coisas que nada que você dê para o seu filho vai substituir essas 3 coisas, tá? O presente mais caro não substitui o que eu vou falar. Quais são essas 3 coisas? Primeiro, tempo de qualidade com eles. Tempo com seus filhos. Passar tempo com eles. Não tem nada que substitua isso. Segundo, toque físico. Seus filhos precisam ser tocados por você.
beijos, abraços, carícias, uma coceirinha na cabeça, deita aqui no meu colo. Aí fica na adolescência assim, não quero não me toca mais não. Mas isso é normal, acontece. Meu filho, eu lembro de uma época, né, que eu chegava aqui, toda vez que eu chegava aqui em Jaguaquara, eu beijava John. Vou contar aqui essa história pra vocês. Chegou uma época que ele não queria mais que eu beijasse ele, lembra disso? Não, tio, peraí. Eu abraçava, vem cá que eu vou lhe beijar, e beijava na marra. Aí quando ele viu que não tinha mais como resistir, eu falava, eu beijo seu pai, não vou beijar você. E aí ele foi vendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Por quê? Essa resistência. Por quê? Eu estava falando sobre isso numa conferência de jovens essa semana, né? Que as pessoas não sabem fazer distinção entre homoafetividade e homossexualidade. Muita gente não sabe a diferença, né? Entre homoafetividade e homossexualidade. A homoafetividade não é um pecado. A homoafetividade é quando o pai faz um carinho no filho, é um carinho homoafetivo. Você sabia disso? É um homem fazendo carinho em outro homem. Só que pra gente, isso foi traduzido como o quê? Você sabia que Jesus saudava os seus discípulos com um beijo no rosto? Isso é homoafetividade, não é homossexualidade. Era o carinho de um homem para o outro, sem nenhuma maldade. Só que a gente vive numa geração tão promíscua, que se eu encontro um amigo na rua, e a gente tem esse costume, eu e Josivaldo, a gente se encontra e beija no rosto um do outro. Como é que você está, meu irmão, meu amigão, meu irmão, como é que você está? Expressa algum tipo de carinho, um afago na cabeça. E não tem nada de maldade nisso. Por quê? Porque tudo é puro para os puros, mas nada é puro para quem é impuro. Mas a gente vive numa geração tão promíscua, que qualquer tipo de gesto de carinho de um homem para o outro significa que ele é o quê? Gay. E é aí justamente que o diabo encontra o seu lugar. Porque os nossos filhos não sabem discernir carinho quando eles são pequenos. E se você não ensina eles, o meu filho me beija todo dia. É raro o dia que ele não chega, né? Tá bonitão agora, fortão, malhadão. Eu abraço, beijo, cheiro. É meu filho. É toque, é linguagem de amor. Vai sentir necessidade de nenhum homem beijar ele. Então, toque nada substitui. Senta aqui, né? Olha, essa questão é tão forte para você ver como isso é uma necessidade inconsciente da gente, a gente nem percebe que tem. O toque é uma das minhas linguagens de amor. E eu me lembro que minha mãe, ela não conhecia nada disso que eu estou falando para vocês. Então minha mãe, tempo de qualidade era uma raridade e toque muito menos. Então o que acontecia? Eu sempre tive carência de toque. Depois isso foi um trauma, se tornou um trauma, de tanto ela me bater, eu gerei um bloqueio, que toque para mim estava associado à violência. Então ninguém me tocava. Quando eu comecei meu relacionamento com minha esposa, ela não me tocava, nenhum gesto de carinho, porque eu ficava irritado. Eu não gostava de carinho. Isso foi um trauma, consequência. Mas eu lembro quando eu não tinha ainda isso, minhas irmãs tinham piolho. E o que eu fazia? Quando eu via elas deitadas no colo de minha mãe, catando piolho, eu queria estar ali, só que o piolho não ficava na minha cabeça. O miserável, eu jogava ele sumia, não sei para onde ele ia. Mas eu falava com elas assim, ó, tiro de vocês e bota na minha para ela catar também em mim. Na verdade, eu não queria que ela catasse piolho. Eu queria que ela me tocasse. Porque para mim aquele momento ali era um momento de carinho. Hoje eu consigo lembrar dessa memória na minha mente, né? Acessar essa memória e ter um entendimento. Ah, então era por isso que eu fazia isso. Que havia uma necessidade de quê? De toque físico. Como eu não sabia como conseguir isso, né? Uma mãe que tinha 7 filhos, que não tinha instrução, então na cabeça dela a linguagem de amor é serviço. Se ela estivesse fazendo a comida na hora certa, se ela estivesse deixando a casa arrumada, se ela estivesse fazendo, ela estava nos amando. Era a maneira dela amar, mas não era a minha. Então eu me lembro disso na minha mente hoje como um entendimento diferente, né? E a terceira base, né, de amor fundamental é a palavra de afirmação. É você dizer para o seu filho, eu te amo, você é lindo, você é inteligente. Porque você sabe que a palavra de afirmação, ela tem conceito negativo e positivo, né? Tem gente que faz palavra de afirmação negativa, você é burro, você não presta, você nunca vai ser... Está fazendo uma afirmação, só que negativa. E o que tem acontecido? Eu quero ler para vocês aqui um estudo, que eu vou liberar também para o pastor disponibilizar no grupo da igreja, o de hoje de manhã, que eu não completei porque não deu tempo. E esse de agora, quero ler esse estudo para vocês,
E eu queria que você prestasse muita atenção, tá bom? E escutasse, já que eu não tenho muito tempo para falar tudo que eu queria. Olha só isso aqui. Há uma tragédia silenciosa em nossas casas. Há uma tragédia silenciosa que está se desenvolvendo hoje em nossas casas e diz respeito às nossas joias mais preciosas, os nossos filhos. Nossos filhos estão em um estado emocional devastador. Nos últimos 15 anos, os pesquisadores nos deram estatísticas cada vez mais alarmantes sobre o aumento agudo e constante da doença mental da infância, assédio emocional e outros males emocionais, que agora estão atingindo proporções epidêmicas. Sabe o que significa isso? É como se fosse uma epidemia de TDAH, de hiperatividade. Antigamente eram casos isolados. Hoje se tornou quase que uma epidemia. As estatísticas dizem o seguinte: 1 em cada 5 crianças tem problemas de saúde mental ou emocional no mundo, hoje, na nossa geração. 1 em cada 5. É muito, gente. Um aumento de 43% no TDAH, que é o transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação, impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida, mas pode ser mantido sob controle apenas fazendo o básico que eu falei aqui. Essas 3 coisas podem gerar equilíbrio em alguém que tem TDAH. As 3 coisas: presença, palavra de afirmação e toque. Um aumento de 37% na depressão entre adolescentes foi observado. Imagina você, eu falei aqui hoje pela manhã que Deus foi mudando o meu público de atendimento, né, nas minhas mentorias. E teve um momento que eu passei quase 6 meses e eu ficava assustado, porque todo o meu público girou naqueles 6 meses em pessoas de 12 a 17 anos. Jovens, adolescentes, todos eles com o mesmo problema. Quem não estava com crise de ansiedade estava com depressão. 80% dos que eu cuidei estavam se cortando. 80% dos que eu cuidei estavam se cortando. E quando você perguntava, né, por que você faz isso? A maioria das respostas, sabe qual era? Eu não sei. Às vezes eu fico mal e aí eu acho que se eu fizer isso alivia a dor da alma. Quando não é suprida, as pessoas buscam escapes errados. Um aumento de 72% da crise de ansiedade entre crianças e adolescentes com faixa etária de 7 aos 15 anos. Crise de ansiedade, eu falei aqui um pouquinho sobre isso ontem, que a ansiedade faz parte da existência humana quando ela é entendida da forma correta. Não tem como você não ter ansiedade, porque a ansiedade está ligada a algum tipo de expectativa. Tipo, você fala para a criança assim: eu vou fazer sua festa de aniversário. Naquele momento você ativou o gatilho. Ela vai ter algum tipo de ansiedade, certo? Vai ficar sonhando, né? Vai chegar o dia da minha festa. Ela imagina um monte de coisa. Essa ansiedade, ela é normal, ela faz parte da vida. Eu, por exemplo, sou uma pessoa ansiosa. Eu sou ansiosa. Quando eu vou viajar, eu fico pensando já o que eu vou fazer, né? Tipo, eu sou tão ansioso que eu desci os degraus da escada pensando, quando terminar o culto, eu vou pegar o carro e vou fazer isso, isso, isso. Já estava programando. Só que isso não me desestabiliza, não me desequilibra, porque eu tenho ansiedade sob controle. Jesus falou da ansiedade. Ele diz: não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, onde vão morar e etc. Mas quando a ansiedade ela começa a tirar a sua paz, ela começa a alterar a sua vida e a sua rotina, aí já não é mais a ansiedade comum, aí é uma doença. E essa doença, não sei se você já teve a experiência de ver alguém tendo uma crise de ansiedade. Quem está de fora não consegue entender. Algumas pessoas dizem: é frescura. Não é não, viu? Não é não. Que Deus te livre e que você nunca tenha. Eu conheci pessoas de fé, gente forte, inteligente, determinadas, que no momento que teve a crise parecia um menininho assustado. Eu vou morrer, pastor, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Coração, você botava a mão assim, ó, parecia que tinha tomado um susto daqueles quando a gente toma, sabe? O coração suando frio.
tremendo. Você olhava para os olhos da pessoa, você viu medo na face dela. Uma pessoa que eu estou falando, essa determinada pessoa, um líder extremamente inteligente, um empresário bem-sucedido. E agora na pandemia teve esse problema. Em um dos atendimentos ele deu essa crise. Estava só eu e ele. E aí eu comecei a contornar, conversando e tentando trazer ele, né, para a realidade, porque você entra no mundo da sua imaginação e a sua imaginação te governa naquele momento com toda a força, que parece que aquilo que você está sentindo é verdade. Agora imagina, um adulto já tem dificuldade de administrar isso, ok? Imagina uma criança, um adolescente. Para eles é muito pior, porque o sistema de defesa racional deles é muito mais frágil. Então eu cuidei de uma garota especificamente nessa pandemia, e eu fiquei com muita dó dela, né? É minha fraqueza quando vem jovens e adolescentes, porque eu tenho filhos. Então não tem como você não olhar com um olhar paternal e fazer a seguinte pergunta: se fosse meu filho, né? Se fosse minha filha. Então eu fiquei assim com o coração, né, triste. Por mais que eu fizesse o meu melhor, eu sabia que não depende só de mim. Mas coisas bobas. E quando você vai analisar, porque eu não trabalho com sintomas, eu trabalho com a raiz, tem uma raiz aí, tem uma causa. Isso começou por alguma porta de entrada. De todos os que eu cuidei, a porta de entrada era algum tipo de acesso à tecnologia. Então quando a gente tirava aquilo, a crise aumentava. A crise aumentava. Eles não sabiam lidar com o tédio. O que é o tédio? Ficar sem fazer nada. Então, por mais ideias que a gente desse, eles tinham dificuldade de sair de quê? Do isolamento. O isolamento é uma das fortalezas mais poderosas da depressão. Sabe qual é a coisa mais difícil de você fazer com um depressivo? Tirar ele do quarto. Dizer, vamos dar uma volta, cara. Vamos ali. Não, não tô com vontade não. Só que quando o isolamento já é um hábito construído por um comportamento que não é depressivo, por exemplo, aquela pessoa que fica só ela dentro do quarto o dia inteiro com o celular, ela não vai sentir falta de outras pessoas. Então, quando a crise vier para ela, vai ser mais difícil você arrancar ela daquela realidade, porque ela já está habituada a ficar só ela e o celular. Eu cuidei de casos que nas primeiras semanas as pessoas surtaram mesmo, alguns adolescentes. Eu disse, olha, a gente vai continuar o acompanhamento, mas você vai acessar celular somente 1 hora por dia. Então se vira, porque você vai ter que fazer tudo em 1 hora. Ah, mas 1 hora eu não consigo e coisa e tal. Por quê? Porque a mecânica do mundo digital é justamente curto tempo, consumo exagerado. Os vídeos do Reels, TikTok, quanto tempo eles duram? Quanto tempo? Tempo máximo é 1 minuto e meio. É isso mesmo, João? Me ajude aí. Você que trabalha com esse negócio, vai me ajudando aí, porque eu não sou muito bom de... Mas geralmente é 30 segundos, não é assim? 1 minuto e meio é o máximo, não é assim? Você não consegue ver só um. Se você viu um, achou engraçado, no momento que você deu risada e achou engraçado, 2 coisas acontecem instantaneamente com todo mundo aqui. Você viu, gostou, sensação de prazer. É uma realização. O cérebro, ele não compensa isso como uma coisa comum. Ele compensa isso como uma gratificação. Você está se realizando por ter visto aquilo. A segunda coisa que você faz, você quer compartilhar com alguém aquilo. É ou não é? Você quer causar o mesmo efeito que você sentiu em outra pessoa. Aí quando você mostra que a pessoa não tem a mesma reação, você fala, poxa, você também não acha graça de nada. Você também não consegue enxergar isso aqui. Por quê? Porque é tipo uma droga mesmo. Só o que acontece? Você não consegue parar em um só. Eu fiz a pergunta aqui, né? E muita gente não veio no primeiro dia, nem de manhã. Eu fiz a pergunta: quando você acorda pela manhã, qual é o primeiro objeto que você pega? Não é a escova de dente, nem o pente para pentear o cabelo. Geralmente, o primeiro objeto que está ali do ladinho, ali, ó. Você acordou pela manhã, às vezes nem abre o olho. A mão já vai aqui, né? E olha alguma coisa. E eu falei que o maior desafio que nós temos é convencer um viciado de que ele é viciado.
As pessoas não conseguem assumir que são viciadas. Só que, onde é que isso reflete? Onde é que isso reflete? Nos relacionamentos. Você não tem ideia das broncas de casais que eu pego. Os dois estão deitados na mesma cama, cada um conectado com alguma coisa diferente do outro. Pornografia, falei hoje pela manhã. Porta de entrada principal, celular. 80% dos casos de divórcio e adultério estão ligados a WhatsApp, redes sociais. Conversas paralelas, grupos. Ah, mas é um grupo do trabalho, me colocaram, eu não quis entrar. Mentira. E por aí vai. E quando vem para os filhos, muitos pais, né? Quando terminou, um pai falou comigo assim: rapaz, eu vou precisar me atualizar, porque esse negócio de tecnologia eu não sou muito bom não. Por quê? Porque eu falei aqui sobre metaverso de manhã, e aí o menino de 9 anos explicou pra gente o que é o metaverso. A criança de 9 anos explicou pra gente o que é o metaverso. Tem muita gente aqui que não sabe o que é. O metaverso é a revolução da tecnologia. Você vai poder criar um avatar e vai poder fazer tudo que você não faz aqui, porque é pecado, lá. Porque lá não tem regra, lá não tem lei. Lá é livre. Você vai poder trabalhar lá e receber dinheiro aqui. Você pode comprar terrenos no metaverso, e são caros. Você pode comprar ações de indústrias no metaverso. Já tem igrejas que entraram no metaverso. O povo diz: vou pro culto hoje não, vou mandar meu avatar. Aí na hora do culto, ele aciona o programa, não precisa nem participar. Ele vai lá, depois ele vê o que é o avatar vivo e coisa e tal. E a igreja tem um metaverso, então ele vai lá e, se quiser, ouve, se não quiser, meu avatar já está alimentado. Tudo isso acontece com um aparelho. Você coloca um óculos aqui. Detalhe: o prazer antes de ser físico, ele é neural, você sabe disso, né? O medo antes de ser físico é neural. A excitação, você vai poder cometer atrocidades, inclusive crimes lá, e voltar para sua vida normal como se nada tivesse acontecido. Agora me diga, uma geração que já está habituada com o mundo digital vai ter resistência? Não vai. E é justamente aí onde o campo territorial mais forte do diabo, sabe o que é? Não é o terreiro de macumba, não é a encruzilhada. O campo territorial mais poderoso do diabo é a mente do homem. Quando Jesus expulsou o demônio e acusaram ele de expulsar o demônio por Beelzebul, ele disse: se eu expulso o demônio é porque é chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, cada pessoa alcançada é um território conquistado para o reino. Cada mente conquistada é um território alcançado para o reino. Não adianta você tentar mudar a geografia se você não mudar a mentalidade. Por quê? Porque o povo da geografia vai adulterar tudo de novo. A gente faz os atos proféticos, a gente faz a guerra espiritual, mas se não se preocupar com o ensino da palavra e cuidar da mente das pessoas, elas serão cativas da sua mente. Paulo deixa isso bem claro, que o Deus desse século cegou, sabe o quê? A mente das pessoas. E é uma cegueira, sim. Eu falei isso também nesses 2 dias. Que a sensação que você tem é que você está extremamente ocupado, mas você não produz nada. A maioria das pessoas não faz nada produtivo. Elas não fazem nada que seja de fato produtivo, nem para ela, nem para as pessoas que ela ama. E dentro disso aqui existe uma omissão por parte dos pais terrível. Por quê? Porque eles não têm noção do mal que eles estão causando para os filhos. Até porque a linguagem de criação mudou, né? Esse dia eu estava na igreja e o filho de um discípulo começou a fazer umas aprontação lá, né? Aí eu falei assim: corrige seu filho, rapaz. Falei com ele, né? Corrige seu filho. Você não está vendo que ele não pode fazer isso? Não, a psicóloga falou que quando ele está estressado, não é para eu mexer com ele não. Eu falei: criança não tem estresse. Desse tipo de besteira. Não existe estresse em criança, é mentira. Estresse é sobrecarga de quem tem o que fazer. Qual é a responsabilidade dele? Isso aí é nome de ser malcriação. Corrija ele, senão daqui a pouco ele vai bater na sua cara. Vamos ter que conversar sobre isso. E aí chamei ele, ó. Acabei com ele. Não vai nessa onda, não. Ah, não, a criança está estressada. Então vou dar o celular aqui para ele. É o que? É droga agora? E o estresse era justamente por causa do celular. Ele queria ficar com o celular na hora do culto. Eu não deixo ninguém ficar com o celular na hora do culto lá na igreja.
E se ficar, eu chamo a atenção. Eu digo: ei, fulano, tá fazendo o que aí no celular? Traz aqui para eu ver. Então, como o povo já sabe que eu sou assim, já fica todo mundo com medo. Vai que o pastor me chama, eu estou no WhatsApp aí, pronto. Mas por quê? Porque esse controle não existe. E isso começa em onde? Em casa. Em casa. Essa instrução tem que vir dos pais. Então tem que limitar o tempo, sim, tá? Para não acontecer o que está acontecendo. Porque a gente só consegue perceber o prejuízo quando o estrago já está feito. Nós visitamos um casal agora em Jequié. E interessante porque o moço, o pai dessa criança que eu vou falar agora, ele é musicoterapeuta. Ele trabalha com crianças autistas. É o único musicoterapeuta aqui da região. Ele trabalha com crianças autistas e com crianças com transtornos, né? E interessante, ele estava de olho nos filhos dos outros, ajudando os filhos dos outros, e sem perceber o mal que estava causando ao filho. Por quê? A criança, né, desde os 4 anos de idade, mais cedo, começou com o celular como distração, e agora a criança já estava viciada. Aí ele foi perceber a gravidade quando o celular da mãe dele sumiu, da mãe dela sumiu, da esposa. Ninguém acha esse celular, cadê o celular? E como a criança estava muito distraída na escola, estressada, né? A professora falou: tira o celular. A mãe então não deu mais o celular dela. De repente o celular da mãe dela, a mãe dela foi fazer uma visita lá e o celular sumiu. Não tinha ninguém em casa diferente. E ai, será que eu perdi na moto quando eu vim no mototáxi? E ai, sumiu o celular. A criança com 6 anos de idade já sabia silenciar o celular, já sabia a senha da avó e escondeu o celular debaixo da cama dele. Então o que acontece quando todo mundo estava ali distraído? Sabe o que ele fazia? Ele ia para o quarto, fechava a porta e ficava no celular. Só parou quando descarregou, porque ele não tinha carregador. E aí ele: mãe, o carregador do seu celular tá aí? A mãe: para quê, meu filho? Aí a mãe começou a se confiar, né? Quando foi conversar com ele: você está com o celular da sua avó? Não, mãe, eu não estou, mentindo. Padrão de vício, tá? Como todo viciado faz. Sim, 6 anos agora. Meu filho, você está mentindo? Não, mãe, eu juro por Deus. Até que a mãe, limpando o quarto, achou o celular da avó, da mãe dela. Aí ela percebeu que a coisa estava mais grave do que ela. E aí foi quando ela começou, né? Ela levou para o pediatra e o pediatra deu uma surra nela de moralidade, né? E aí ela chegou para casa e o pediatra falou assim: olha, o seu filho é um dependente. Ele já está viciado. Então faça testes. E aí começou a fazer testes que se faz com viciados adultos. Diminua o consumo, dê e depois observe como ele se comporta. O menino, quando pegava o celular, parecia que estava pegando uma droga. Agora vai ter que aumentar um pouquinho, né? Porque a chuva aqui é mistério. Então eles foram começar a perceber o prejuízo que tinha causado ao filho. Você sabe qual era a única coisa que estava faltando na criação ali? Atenção. Só isso. E a psicóloga infantil, né, junto com a terapeuta, disse assim, com a pediatra, disse: vocês precisam passar tempo com ele. A resposta dos pais era o qual? Doutora, minha vida é corrida, eu não tenho tempo. Sério? Não tem tempo para cuidar, vai ter que ter tempo para chorar. Vai ter que ter tempo depois para pagar o preço. Porque tempo é uma questão de prioridade. Quando você diz eu não tenho tempo para isso, você está dizendo eu não valorizo isso. Tempo tem a ver com prioridade. Quando você diz eu não tenho tempo, você está dizendo isso para mim não é importante. E aí eles começaram, mudaram tudo, compraram jogos de tabuleiro, começaram a jogar com o filho, começaram a assistir coisas juntos, edificantes, né? Começaram a filtrar o que é que o filho via, que a gente não faz isso, né? Solta a criança lá e diz assim: vai aí, você não tem ideia, você está jogando seu filho na cova dos leões, sem direito a anjo para proteger. E aí muitas vezes quando a pessoa perde, olha, desses jovens que eu cuidei agora, desses adolescentes de 12 a 17 anos, todos que estavam envolvidos com homossexualidade, pega isso aqui, tá? Todos começaram com joguinho de celular. Eles começaram conversando com alguém que eles nem faziam ideia quem era, que eles conheciam pelo nome do avatar,
E ali eles começaram a desabafar suas crises existenciais. E muitas dessas crises estavam. Eu li alguns prints de conversas, né? Ah, meu pai não me ama. Como é que você sabe que seu pai não te ama? Ah, ele não me dá atenção, coisa e tal, papapá, minha mãe não me ama, coisas assim. E ali ele encontrava a atenção que precisava. Por quê? A atenção é uma das nossas necessidades emocionais básicas. Todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de atenção. E ali ele encontrava naquela pessoa. Quando ele descobria que a pessoa que ela estava falando era uma pessoa do mesmo sexo, ela já estava envolvida emocionalmente. Aí já não voltava mais atrás. Por quê? Porque não queria perder aquela amizade. Começava com amizade e se tornava um relacionamento promíscuo. Casos assim de você ouvir a menina chorando e dizendo, eu a amo. Não consigo ficar sem falar com ela. Padrão de vício, dependência. E aonde estavam os pais, né? Onde estavam os pais nesse momento? Muitos deles trabalhando, e o problema não é trabalhar, é as regras que você coloca quando você não está em casa, que devem ser seguidas por quem cuida, porque se não está trabalhando, tem alguém que está cuidando, né? Então, se não respeita as regras, troca de funcionário, troca de funcionário. Porque você não está negociando qualquer coisa, você está negociando o futuro da sua descendência. Você sabe qual é a maior tristeza para um pai? É ter um filho inválido. Não estou falando de físico, não. Porque eu conheci muita gente fisicamente incapaz e extremamente genial. Eu estou falando da invalidez emocional. É aquele filho que não sabe decidir nada sozinho, aquele filho que é totalmente dependente do pai aos 30 anos. Eu estou falando, hoje está difícil para as meninas solteiras, viu? Porque a maioria dos homens vive essa síndrome do Peter Pan. Não querem crescer. Porque não são ensinados a ter responsabilidade. Estava falando hoje pela manhã, né, que muitos dos nossos filhos têm aprendido que desejos são direitos. Se querem exigir direitos que estão sendo ensinados muitas vezes na escola, que eles não têm, como por exemplo, privacidade. Eu me lembro de um testemunho que o pastor Craig Hill contou de um pastor que o filho dele estava numa rebeldia tremenda aos 13 anos de idade, o menino não respeitava mais ele, coisa tal, tal, tal. E como ele não era a favor da correção mais nessa idade, ele foi conversar com o pastor Craig Hill e falou, pastor, eu não sei o que eu faço. Eu estou perdido. Aí o pastor Craig Hill, vou te ensinar o que é que você faz. Qual era o problema do garoto? Ele era viciado na época, é um jogo que fez muito sucesso, que entre os adolescentes, que era o Counter-Strike. E aí o garoto passava o dia inteiro no quarto jogando isso. Então o pai, ele chegou da escola, quando ele chegou na escola, que ele foi entrar no quarto, o quarto dele estava sem porta. Aí ele falou, pô pai, o que aconteceu com a porta? Tirou para arrumar, ele não, a partir de hoje seu quarto não tem mais porta. Mas como não? E a minha privacidade? Bom, é que você não tem direito à privacidade, privacidade é luxo. Você tem direito a um lugar para dormir, para comer. Então, a partir de hoje, cuide bem das suas coisas, não fique nu por aí, senão todo mundo vai ver. Né? E eu quero ver o que você está fazendo no computador. E se você botar uma cortina ou qualquer coisa, aí eu vou cortar a internet do seu quarto. Ele não levou a sério, o pai foi lá e cortou a internet do quarto dele. Mas eu preciso estudar lá embaixo, tem um computador na sala. A minha senha de acesso é essa, tem controle lá de tudo que você vai fazer. Então lá você não vai conseguir acessar jogos. E foi cortando as coisas. Aí a rebeldia aumentou, eu vou me matar. Disse, meu filho, eu não posso fazer mais nada. Se você quiser se matar, é um direito seu, a vida é sua. Eu gerei, te dei vida, mas você que sabe. Só que os pais emocionalmente fragilizados caem no jogo às vezes, né? E aí se rendem, negociam. E então ele foi dobrando o filho aos poucos, né? Tinha mesada, não tinha mais. As roupas não eram mais roupas caras, agora iam comprar roupa lá na feira para ele. A gente está fazendo o que aqui? Tirou o guarda-roupa todo, né? A gente está fazendo o que? A gente vai comprar roupa para você. Mas minhas roupas, eu doei para os irmãos da igreja. Minhas roupas de marca? É, eu vou te dar roupa para vestir. Marca é um luxo. A partir de hoje você não tem mais luxo. Mas por que o senhor está fazendo isso comigo? Porque você não me honra. Então por que eu vou te honrar se você não me honra? Você não merece ser honrado. E aí você sabe, né, que uma hora o mais forte vence. Quem conhece aqui uma série chamada Eu, a Patroa e as Crianças? Quem conhece o Michael Kyle? É a dinâmica dele que eu estou falando aqui. Quem assistiu aquela temporada em que a Jay desaparece da série porque a atriz está grávida?
e o Michael fica na responsabilidade de criar as crianças. Quem lembra dessa temporada? E aí o Júnior, junto com a Ked e a Claire, decidem que eles não querem que o Michael cuide deles. Porque eles querem liberdade. Quem lembra desse episódio? Aí o Michael fala, tudo bem, não tem problema, eu vou dar liberdade para vocês. Vocês querem liberdade? Tá bom. Só que você não pode dar liberdade, escute isso, para quem não tem responsabilidade. Liberdade é consequência da responsabilidade. Então tá bom, vocês querem? Só que é o seguinte, a gente vai fazer um trato. Vocês vão ficar fazendo do jeito que vocês quiserem, eu vou fazer do meu jeito. Mas depois, quando vocês se arrependerem, vocês vão ter que me abraçar e dizer, pai, você é o melhor pai do mundo. Ok? E aí eles, tá bom, o Júnior é o mais durão, né? E aí então, a Ked, né, que é a menorzinha, acaba se rendendo logo, né? Quando ele faz lá a comida, e aí coloca lá para a Ked ou qualquer comida. A Ked já se vende logo, não vou aguentar isso, né? E se bandeia logo pro lado do pai, e já se rende. A Claire, ele começa a cortar os luxos, né? Telefone, que ela gostava de ligar, não vai ligar mais. Lembra disso? As saídas, ela ia para um show que ele ia pagar os ingressos, ele, não vai mais não, eu vou com a Ked, tem um ingresso sobrando, quem é que vai, quem é que será? E aí começa a cortar todos os luxos dela, chega a hora que ela tá feia. E aí o Júnior é o mais resistente, né? Aí o Júnior, pois hoje eu vou sair, vou chegar a hora que eu quiser. Aí o Michael, não tem problema, você é livre, meu filho, pode ir. Quando ele chega, o Michael tocou a porta, né? A fechadura da porta, a chave dele não funciona mais. Eu vou dormir onde? No jardim. Quando é de manhã que ele está dormindo no jardim, ele liga. Ele levanta todo molhado, ele fala assim, e aconteceu um acidente ontem, sabe? Aquela bicicleta que eu falo para você tirar da porta direto. E você não tira, acidentalmente eu passei 10 vezes por cima dela ontem, vai lá ver o que sobrou. Ele volta com os pedaços da bicicleta. Como é que eu vou para a escola? Ele, andando, como todo filho livre faz. Vai andando, ou vai pegar um ônibus, mas eu não tenho dinheiro para pagar um ônibus. Meu filho, são só 5 quarteirões, o que é isso para você? Você é livre, você é um jovem livre, vá lá. É interessante porque em nenhum momento ele usa de violência, ele usa de inteligência. E ele acaba punindo os filhos. Por quê? Porque tem uma coisa que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. O que é que a gente tem que ensinar? Que toda causa tem uma consequência. Existem só duas linguagens que o ser humano respeita. A linguagem da atração, você faz qualquer coisa quando você quer algo, e a linguagem da dor. O que a gente não aprende por motivação, vai aprender por dor. Quando é que o homem resolve ir para a academia? Quando tem um infarto. Não é assim? Quando é que muda a alimentação? Quando tem um problema. Então, dor e motivação são duas coisas. Eu posso trabalhar, eu estava falando isso no clube de leitura essa semana, e nós estamos lendo no clube de leitura 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos, que é um livro que eu recomendo que você leia, principalmente se você tem interesse no futuro dos seus filhos. E o Jordan Peterson, ele falando o seguinte, que tem crianças que elas têm uma índole tão ruim, e a Bíblia fala isso, né? Que o menino é mau desde a sua infância. Ele diz, tem crianças que têm uma índole tão ruim que não vai adiantar bater nela. Você vai bater e vai ser igual eu era, vai dizer, bata mais, bata, né? Aquele menino que a mãe falou, sente aí, eu não sento, sente, eu não sento. Aí a mãe bateu, até que ele sentou. Ele, eu estou por fora, eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Aí um sujeito desse, não adianta bater nele. Você tem que descobrir o que causa dor emocional. Detalhe, a dor emocional atinge mais do que a dor física. Mulheres, principalmente. Tem mulheres que já apanharam do marido e estão lá com o cara. Mas quando o cara olha para ela e humilha e começa a ferir ela emocionalmente, isso mata a mulher. Então a dor emocional. E aí muitas vezes na criação dos filhos a gente coloca as crianças, elas não têm limites, principalmente para o prazer. E o prazer, em grande quantidade, ele vai gerar uma dependência, seja em qualquer área, meu amigo. Qualquer área que você fizer. E na criação de filhos, isso tem acontecido, tem sido uma realidade. Olha só, para a gente terminar. Depois eu vou mandar aqui, eu não vou ler o estudo inteiro, vou mandar para vocês, então leiam, tá? Com atenção. O que está acontecendo? O que estamos fazendo de errado, pais? O que estamos fazendo de errado? Aí ele diz: as crianças de hoje estão sendo estimuladas e superdimensionadas com objetos materiais, mas são privadas de conceitos básicos de uma infância saudável, tais como
Pais emocionalmente disponíveis, tempo de qualidade. Consolidação da memória afetiva, seu filho tem que ter coisas boas para lembrar. Quais são as memórias do seu filho em relação a você? Do que o seu filho se lembra quando ele fala de você? Ele se lembra de quê? Eu me lembro quando nossos filhos eram menores, criancinhas, tinha uma brincadeira que era a brincadeira preferida deles. Era a brincadeira de agarrar. São 5, né? Quem já me conhece sabe que são 5. Então o que eu fazia? Geralmente eu pegava a Dani, que era a mais forte, a mais velha, e prendia com as pernas assim, os outros tinham que soltar ela. E nessa luta de soltar, eu sempre, nunca deixava um livre, né? Eu sempre segurava um. E aí a gente suava, eu terminava a brincadeira todo unhado, todo cortado de unha, porque as unhas eram grandes, a maioria. Às vezes todo marcado, até ferido às vezes. Estava no sangue quente, eu não sentia dor, né? Quando eu olhava, eu dizia, meu Deus, briguei com um tigre, foi todo unhado. Aí eu lembro que quando eu estava morando lá em Dário Meira, eu marquei um horário com o irmão da igreja. E aí o irmão, marquei 2 horas da tarde. Quando foi mais ou menos umas 1h30 da tarde, ele chegou antecipado. E a gente estava brincando nessa brincadeira. Eu agarro os meninos no chão e eu estava de short, sem camisa, né? O pastor. E aí pega um e coisa e tal. E o olho do irmão já denunciou, né? O que ele viu. Ele ficou olhando assim, tipo. Atendi ele, não falou nada. Aí depois ele passou na casa do irmão quando saiu lá de casa. Aí o irmão falou assim: Fulano saiu escandalizado da sua casa. Aí eu disse: Por quê, rapaz? Ele falou: Rapaz, você não vai acreditar no que eu vi. Cheguei na casa do pastor. O pastor estava brincando de luta com os filhos. Não estava brincando de luta com os meus filhos. Eu estava brincando com eles. Mas na cabeça religiosa daquele irmão, aquele tipo de brincadeira não podia fazer. Então, hoje, quando a gente viaja, a gente tem muitas memórias boas construídas. Por quê? Porque lá em casa a gente colocou uma regra desde sempre, ó. Isso desde quando a gente era mais pobre, né? Quando a gente não tinha dinheiro, a gente tem essa regra. Qual é a regra? Tem um dia que é pra gente. Tem um dia que é pra gente. Hoje esse dia é segunda-feira. Como o Rayane está trabalhando, as coisas vão mudando à medida que eles vão crescendo, né? Então a gente altera. Se não é um dia, é uma saída. Mas tem um momento que é nosso. Às vezes a gente saía só para ir no shopping comer uma casquinha só. Uma casquinha. Uma casquinha. Vamos dar um rolê, vamos ficar juntos. Então tem um dia que é pra gente. Eu estava falando aqui hoje das programações que a gente faz juntos, né? Assistir filmes, séries juntos. Tem brincadeiras que a gente faz na internet, coisas que a gente faz juntos, porque nós entendemos o seguinte: fazer isso é construir memórias. E lá no livro de Eclesiastes, quando chega o momento, ou de Lamentações, quando chega o momento mais triste da nação de Israel, é quando eles vão para o cativeiro de Babilônia. O profeta escreve: Quero trazer à memória aquilo que me dá. E se não tem nada bom para trazer à memória, e aí? Faz o quê? Só lembra de coisa ruim, dor. Minha família não presta, minha família não me ama. Muitas coisas assim. Só que não para por aí, né? A base de amor fundamental, toque, palavra de afirmação, já falei isso, tempo de qualidade. Necessidades básicas emocionais do ser humano, como relacionar-se, amar, ser amado, necessidade de pertencer. E toda exclusão acaba gerando rebeldia. Eu falei isso de manhã, né? Que Deus é o primeiro ser a protestar contra a solidão. Deus diz: não é bom que o homem esteja só. E quando Deus diz que algo não é bom, isso não é relativo, isso é absoluto, tá? Nutrição equilibrada e sono adequado, né? Quem é responsável pela nutrição dos seus filhos? O que seu filho come? Hoje é assim, né? As crianças saem e elas decidem o que vai comer. Movimento em geral, mais especialmente ao ar livre, falta, né? Jogos criativos, integração social, oportunidades de jogos estruturados e espaços para a criança se desenvolver. Então, nós precisamos rever isso, queridos. O tempo é curto para a gente falar tanta coisa, mas o meu alerta final nesse dia é dizer o seguinte: Deus está extremamente interessado na sua descendência, diga amém. Só que o diabo também está. E como o bom ladrão que ele é, porque quando eu falando bom, não no sentido de bondade, bom no sentido de eficácia. O seu chefe dizia: o diabo é um bom diabo, não no sentido de bondade, mas no sentido de eficácia. Ele veio para roubar, matar, e ninguém sabe fazer isso como ele. Ele é especialista nisso: roubar, matar e destruir. Ele está de olho na sua descendência, ele está de olho na sua casa, está de olho nos seus filhos.
E as estratégias de hoje são totalmente diferentes das de antes. A maior tragédia que existe hoje é quando você vê um pai dizer assim: eu não consigo mais falar com meu filho. Eu ouvi isso esse ano agora várias vezes. Ou ouvi deles